Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer esse livrinho, ó, da Fada do Dente. Ele é muito fofucho, cheio de interação e muito fácil de confeccionar. Os feltros, eles vão assim, todos tratados, bonitinho. Todas as partes já separadas de tudo que a gente vai precisar para fazer a montagem do livro. Agora eu vou recortar todos eles, refilar para a gente fazer a montagem do livro total. Prontinho, ó, aqui já tá tudo recortadinho. Eu já deixei algumas páginas já com as partes separadas, ó, que vai ser junto com cada parte. Então, aqui, na parte da menininha da escovação, a gente vai usar a parte do rostinho dela, a parte aqui, ó, da boquinha, que depois a gente vai costurar tudo aqui para ela fazer essa abertura para escovar o dente, tá? Aqui também eu já deixei junto a parte que é do porquinho, que a gente vai sobrepor para fazer um bolsinho aqui. E também já deixei aqui, ó, a parte do livrinho. Aqui tem duas partes que são maiores e duas partes que são menores. Ó, se você reparar aqui atrás, é pouca coisa, mas ele é um pouquinho menor. Então, essas partes aqui vão ser juntas e essas duas partes aqui vão ser juntas. Mas na hora da montagem, vocês vão entender certinho. Então, agora a gente vai para a parte da capa, que é essa daqui. Então, para fazer a capa, a gente vai precisar dessa parte, da fadinha e de um feltro que você escolher a cor, pra gente poder fazer essa parte de trás aqui, porque a fadinha vai ser um dedoche. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa parte aqui da fada e vou, com uma caneta apagável, riscar a parte da volta dela todinha aqui, ó. Isso com o lado certo do feltro pra fora, tá? Aqui o lado avesso. Aí, eu venho, risco tudo. Risquei aqui, ó. Agora, eu vou colocar um botãozinho de pressão nessa parte aqui de cima. Eu vou usar esses, ó, de plástico. E vou colocar nessa parte aqui de cima da cabecinha dela. Ó, já coloquei o botãozinho aqui, porque depois a gente vai costurar ela aqui, ó. Por que eu coloquei aqui em cima? Pra hora que a gente encaixar a mão aqui, não ficar o botão aqui muito próximo do dedo. Então, aqui agora a gente vai deixar um pedaço aqui que caiba o nosso dedo. Eu vou deixar daqui a aqui, ó, mais ou menos. Uns 2 dedos aqui, ó. E vou fazer toda essa costura aqui, ó. Começa daqui, desse risquinho, dou a volta e venho até aqui. Daqui, aqui. Sempre com retrocesso no início e no final. Aqui, nessa parte da capa, o que eu vou fazer? Depois que eu tiver costurado aqui, eu vou refilar. Aqui eu vou cortar com a tesoura escalope, mas você pode recortar com a tesoura normal também. E aí, eu vou colocar aqui certinho, apertar para colocar a outra parte do botão, porque ela vai ficar encaixadinha aqui, mas se a criança quiser ou a mamãe tirar para brincar com o dedoche, ela vai sair. Então, eu vou costurar essa parte e vou mostrar como que eu vou colocar o botão. Aqui já tá costuradinho, ó, o botãozinho fica aqui. Aqui, ó, eu não cortei aqui certinho a perninha, eu passei aqui só no vestido, ó. Aí, a perninha fica aqui só na parte da frente. Aqui o nosso dedoche tá pronto. Agora, eu vou ver aqui certinho onde que eu quero que ele fique, aqui na capa. Vou apertar aqui, ó, onde tem o botão, e ele vai fazer a marquinha. Aí, aqui, eu faço o furo. Eu uso a parte da frente aqui pra fazer o furo, mas essa parte ela vai ficar aqui atrás, escondidinha.
E aqui eu coloco a outra parte do botão. Prontinho, botãozinho aplicado. Agora aqui, ó, a nossa fadinha fica aqui. Ela roda também, ó, ela mexe. E é só tirar que ela vira o nosso dedoche. Agora a gente vai para nossa página do portal da Casa da Fada do Dente, que é essa página aqui. Então, aqui a gente vai precisar o livrinho, o sino com um pedaço de feltro que caiba o sino aqui, o portal, que eu já refilei ele com a tesoura escalope, e um pedaço de feltro que você escolher a cor maior do que essa parte do portal. O que que a gente vai fazer primeiro aqui? Vai pegar esse feltro aqui de trás e vai marcar mais ou menos só, não precisa ser certinho, porque aqui eu já refilei com a escalope, né? Vai marcar aqui, ó, onde que tá o nosso portal, onde que ele vai ser costurado depois, certo? Fiz a marcação. Aqui, do outro lado, eu vou ver aonde que eu vou querer que o nosso livrinho fique preso, porque aqui eu vou fazer o livrinho assim, sempre olha certinho pra ver se não tá de ponta cabeça. A gente vai montar essa parte. Vai montar o livrinho pra costurar ele aqui, pra hora que a gente virar o portal, o livrinho estar aqui dentro do portal. Então, antes de qualquer coisa, vamos costurar essa parte aqui do livrinho. Então, aqui estão todas as partes do livrinho que a gente vai precisar. Como eu tinha falado antes, tem duas partes que são menores e duas partes que são maiores. Então, essas duas aqui, ó, que são maiores, elas vão ficar juntas. A gente vira e vai prender aqui depois uma na outra. Esse lado aqui, a mesma coisa. Coloca aqui, ó, avesso com avesso, e a gente vai prender aqui uma na outra. Aqui, nessa parte da capa, eu vou pegar um pedaço de fita de cetim e colocar um pedacinho aqui, ó. Eu escolhi essa azul, mas você pode escolher a cor que você preferir, tá? Aqui tem 50 centímetros, eu vou dobrar ela aqui, ó, ao meio e vou cortar. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Nessa parte da capa, ó, eu vou encontrar o meio dela, é só encontrar as duas pontas aqui, ó. Faz um risquinho com uma caneta que apaga, desse lado e desse lado. Aí, eu vou colocar essa fitinha, uma aqui, e a outra desse lado aqui. Vou grudar para depois eu costurar nesse outro lado aqui. Essa parte aqui do meio não precisa colocar nada, porque aqui vai ser só pra gente poder fechar o livrinho depois. Essa parte aqui não precisa. Então, aqui é só passar cola e costurar aqui na beiradinha dele todo. Esse daqui, eu passo uma cola, grudo a fitinha, bem aqui no centro, e costuro toda a volta dele. Então, aqui, ó, o meu livrinho já tá todinho costurado e já está com a fitinha pra gente fechar, que depois é só apagar com calor. Aqui, ó, a parte que tá escrito goste grandão, ela vai ficar virada pra dentro, assim. Porque a hora que a gente for folhear aqui o livrinho, a historinha vai ficar certinha. Então, aqui, ó, lá no meu mundo toca um sino bem alto. Então, aqui tá certinho a continuação da história.
Então, o nosso livrinho aqui tá certinho. Ele é um pouquinho menor, essa parte aqui, pra hora que a gente for fechar, ele ficar tudo alinhadinho aqui, certo? Então, agora a gente vai pegar aquele pedaço que a gente tinha riscado o portal. Aqui eu já risquei, ó, pra saber certinho onde que eu vou costurar depois. Ele vai ficar aqui, certo? Então, aqui eu vou virar. Antes, eu vou colocar um alfinete aqui na pontinha, um aqui em cima e um outro aqui embaixo. Por que que eu tô colocando esse alfinete? Pra hora que eu virar, eu saber certinho aonde que o portal tá batendo, ó. Então, ele tá ficando aqui, tá vendo? Porque ele encontra certinho. Então, aqui, ó, eu posso fazer um risquinho só pra eu me basear depois. Aqui, 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 aqui. Só pra eu saber onde que ele é. Aqui eu já posso tirar os alfinetes. Então, eu sei que nessa área aqui é onde que está o meu portal. Então, aqui a gente fez as marcações dos dois lados e também já viu aqui aonde que a gente vai colocar o nosso botãozinho depois para fazer o fechamento do nosso portal. Então, já fiz os pinguinhos aqui, ó, na parte de baixo. Pode escolher onde vocês acharem melhor, tá? Pra colocar os botões, ou se quiser também fazer de outra maneira, tá? Aqui eu faço o vídeo só para deixar uma sugestão de montagem para vocês, mas a imaginação fica a critério de vocês, tá? Como que vocês vão querer. Então, o nosso portal, ele vai ficar assim. Deixa eu só fazer a marcação aqui de novo. Aqui. E outra aqui. Tenta não deixar muito na beiradinha, tá? Pra não ficar ruim depois na hora de costurar. Porque se a gente deixa muito aqui na pontinha, na hora de passar a costura na máquina, ele fica ruim. Então, vai ficar um aqui e o outro aqui. Então, aqui eu já posso colocar o botãozinho, ó. Eu furo por fora, mas eu coloco ele por dentro, pra ficar escondidinho. Coloco aqui. Então, aqui já tá os dois botõezinhos posicionados. Que depois eu vou fazer o encaixe aqui. Certo? Já tá no lugar certinho aqui onde que eles vão ficar. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu já marcar aqui, que fica mais fácil. O que que eu vou fazer? Ó, fica aqui, ó, a marcação. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, que foi aquela parte que a gente riscou, e vou colocar aqui, ó, em cima. E aqui, eu já vou refilar também. Eu vou fazer com a escalope, né? Mas se vocês quiserem recortar com a tesoura normal, também não tem problema. Eu vou colocar os alfinetes aqui, só pra não sair do lugar enquanto eu tô recortando. Ó, aqui pode recortar com uma margem, porque depois ele tampa certinho aqui a parte da página, tá? E pode escolher também a cor que vocês quiserem, fica à vontade. Então, aqui agora com tudo marcadinho,
Eu sei que meu botão vai vir aqui. Dá uma pressionadinha assim, ó, já pra ele ficar com a marcação aqui atrás. E aqui eu também já posso colocar o botãozinho. Então, aqui, ó, os botõezinhos colocados. Depois que a gente costurar aqui, a gente vai fechar o portal. E ele vai ficar assim, ó, presinho na página, todo bonitinho. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Como eu já sei certinho os lugares, eu vou só virar aqui, ó, e vou prender o nosso livrinho aqui, ó. Aí, agora é só passar uma costura aqui no meio pra juntar. Mas antes, a gente tira essa parte aqui, porque esse daqui a gente vai costurar só depois. Então, só com essa parte aqui do forro, a gente alinha e passa uma costura aqui no centro. Ó, aqui eu já costurei, ele tá presinho. Eu passei umas 2 vezes, tá? Com retrocesso no início e no final, pra ficar bem presinho. Então, aqui, ó, dá pra gente dar um lacinho e deixar o livrinho fechadinho também. Aqui depois é só a gente cortar o excesso de fita. Então, ele vai ficar assim. Aqui, o que que eu vou fazer? Tem o nosso sino. O sino, eu vou fazer ele também com um botãozinho pra ele prender aqui, ó, atrás do livrinho. Aqui ele tá com um excesso, né? Mas eu vou fazer ele pra ele ficar presinho aqui. Então, eu vou alinhar aqui, ó, e vou colocar botãozinho de pressão nele. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos no meio dele, porque eu também vou deixar ele de dedoche. Vou colocar aqui, ó. Coloquei essa parte. Agora, eu vou colocar aqui, ó, e vou passar uma costura, deixando uma abertura aqui também, ó. Então, eu vou costurar daqui, subo e costuro até aqui, que é pra ficar esse espaço aqui pra encaixar o dedo depois. Ó, prontinho, aqui eu já costurei, tá o botãozinho e aqui tá o espacinho pra gente colocar o dedo. Que eu vou recortar com a escalope também. E aqui agora, a gente vai ver onde que eu vou colocar o outro botãozinho pro sininho ficar preso aqui, ó. Então, é só dar uma forçadinha, ele fica a marcação. E prontinho. A nossa parte atrás do portal já tá pronta, que é o que vai ficar aqui. Certo? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, passar cola e costurar aqui, ó, nessa beirada aqui, só pra deixar mais firme esses dois, tá? Então, eu vou costurar aqui pra gente já terminar essa página. Prontinho, ó, já costurei. Aí, atrás fica assim. Aí, quando for costurar desse lado, joga o livrinho pra cá. Quando for costurar do outro lado, joga o livrinho pra cá, tá? Pra não correr o risco de costurar ele junto. Aí, aqui, o lugarzinho do nosso sino. Porque aqui na historinha, a fada conta que quando cai o dentinho de uma criança, toca um sino bem alto. Então, coloquei o sininho aqui. E aqui vai ficar o nosso portal escondendo onde a fada do dente mora. Aí, aqui, se for algum pedaço que você achou que ficou muito grande, ó, é só ir ajeitando depois. Aí, aqui, vocês podem deixar do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Aqui, depois, é só refilar também. E a página do portal está prontinha. Agora, a gente vai para a página da escovação. Tem a pasta, o fio dental, a escovinha, a menininha
os dentinhos. E aqui eu fiz 3 opções de cores de lacinho, tá? Eu vou usar o rosinha aqui no cabelinho dela, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Então, aqui no lacinho, antes de tudo, eu só vou dar uma costuradinha aqui no meio dos dois, para ele ficar com essa mobilidade. Então, vou costurar aqui para depois a gente terminar. Aqui o lacinho já tá costurado, ó. Dá pra criança mexer no lacinho também. E a gente vai precisar de um pedaço de feltro. Eu peguei o branco, do lado certinho dele aqui. E a gente vai costurar toda essa parte da cabecinha dela, tá? Então, aqui a gente passa a cola, encaixa e vai costurar todinha essa parte da cabeça dela. Prontinho, ó, já tá tudo costuradinho. Agora, a gente só recorta aqui rente certinho. E depois a gente vai colocar a parte de dentro da boquinha. Vou recortar aqui. Ó, tudo recortadinho, ela vai ficar assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui aonde que eu quero que fique na minha página. E já vou prender aqui, ó, com um alfinete, pra não sair do lugar. Só aqui na parte de cima do cabelo. Então, aqui já tá preso. Agora, aqui, ó, eu abro e vou encaixar essa parte aqui da boquinha, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. E vou encaixar essa outra parte da boquinha aqui, ó. Então, eu sei que ela vai abrir e fechar assim. Então, eu deixo essa parte aqui e vou passar uma costura aqui, ó, nesse risco e nessa volta aqui, ó. Só nessa parte. E essa parte aqui, deixa, tá? Só costura aqui. Ficou aqui, ó. Costurei essa parte aqui e essa parte de baixo. Ele ficou preso aqui. Aqui na menininha, eu vou costurar daqui, ó, da orelha, subo, costuro tudo até essa orelha aqui. Por enquanto, eu não costuro, essa parte aqui da boca, ela não vai ser costurada, tá? Vai costurar só até aqui e só até aqui. Ó, aqui já tá tudo costurado. E aqui, essa parte ainda tá solta, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Aqui, eu passo cola quente e grudo aqui, ó. Aqui, eu não quis costurar, porque senão ia ficar aparecendo a costura aqui na frente do rostinho dela. Então, eu costuro só essa parte de baixo e costuro toda essa parte da cabeça dela aqui. E aqui, eu vou colar com cola quente. Passa bem na beiradinha e gruda aqui, espera um tempinho, né, até a cola secar. E não vai ter perigo de soltar, porque o restante tá tudo costurado. Então, aqui, ó, eu acho que o acabamento aqui na frente, ele fica mais bonitinho, sem aquelas costuras. Mas, se você quiser costurar, também não tem problema, tá? Eu só tô dando a opção de deixar sem a costura aqui na frente. Então, aqui, depois eu vou passar cola e grudar. Então, agora a gente vai fazer a parte dos utensílios, né, da higiene bucal. Então, tem a pasta de dente, o fio dental e a escovinha. Para fazer a escova, a gente vai precisar de um pedacinho de feltro também. Esse daqui tem 12 por 2, 12 centímetros por 2. Mas eu ainda vou ver se esse vai ser o tamanho que a gente realmente vai precisar. Porque a gente vai fazer a cerda aqui da nossa escovinha. Então, aqui, ele vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse pedacinho, dobrar ele, é só ir enrolando assim, ó, que é pra você ver o tamanho que fica uma cerda legal, ó, que ele já ficou grande demais. Então, tiro um pedaço. E aqui você vai medir no jeito que fica mais agradável pra você, tá? Ó, aqui pra mim ele ficou bom. Então, aqui eu vou tirar só uma pontinha, e aqui a gente vai fazer picotinho. Sem chegar até no final,
porque aquela parte a gente ainda vai costurar, né? Ó. Aí, aqui ficou a cerda da nossa escovinha. Aqui eu passo um pouquinho de cola. As bolinhas de cola. Vou colocar aqui dentro, ó, dos dois. Peguei aqui, ó, um pedacinho de papelão. Vou colocar ele aqui. E vou costurar em toda a volta aqui. Passa uma colinha antes, pra ele não sair do lugar a hora que a gente for costurar. Ó, aqui tá todo costuradinho. Aí, aqui é só recortar o excesso. E tá pronta a nossa escovinha. Se você achou que aqui a cerda ficou muito grande, ó, é só dar uma cortadinha. E tá aqui a nossa escovinha de dente, certo? Agora, a gente vai fazer a pasta. É a mesma coisa, a pasta eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Vou começar a costurar aqui, dou a volta, paro aqui, encho e termino de costurar. E aqui o fio dental tem duas opções. Aqui na estampa eu já coloquei esse desenho do cordãozinho, mas eu vou recortar essa parte e vou colocar um fiozinho encerado aqui. E vou colocar só um pouquinho de enchimento também. Então, vou fazer esse e a pasta. Então, aqui a página já tá pronta, ó. O fio dental, ele fica assim. Todo costuradinho. A pasta de dente, também eu coloquei enchimento nela. E a escova de dente. E também vão os bichinhos da boquinha, ó. Porque eles já estão todos recortadinhos. Porque aí você consegue explicar pra criança aqui, ó, que ela tá com a boca suja. E aí, ela precisa escovar pra tirar a sujeirinha. Então, aqui eu só recortei, mas se vocês quiserem também pode colocar um feltro atrás, costurar, mas aqui como ele vai bem tratadinho, eu só recortei. Então, a página da escovação também já está prontinha. Agora, a gente vai fazer o bolsinho, onde que a criança vai guardar o dentinho e deixar embaixo do travesseiro pra fada do dente vir buscar. Então, a gente vai recortar só essa parte da frente da estampa do dentinho e vai deixar essa parte aqui de trás. Aqui, o que que eu fiz? Eu olhei contra a luz e coloquei uma estampa bem certinha na outra e coloquei o alfinete para ela ficar no lugar. Esse daqui, eu vou colocar um botãozinho de pressão aqui, porque depois ele vai ficar preso aqui na página. A criança só vai usar para brincar ou quando o dentinho dela for cair para colocar embaixo do travesseiro. Então, aqui eu vou ver a direção onde que eu quero que fique o meu botãozinho. Eu vou deixar bem aqui, ó, centralizado. Vou colocar uma parte do botãozinho aqui. Então, eu furo aqui por fora, que foi onde eu fiz a marcação. Mas eu vou aplicar ele aqui por dentro. Ele vai ficar escondido dentro do bolso. Prontinho, botei aplicado. Aí eu venho e vou ver certinho onde que eu quero que o dentinho fique para colocar a outra parte do botão. Ó, que deu pra ver a marcação certinho. Aqui eu vou colocar a outra parte do botão. Ó, prontinho, botão aplicado. Então, depois que ele estiver pronto, a gente encaixa ele aqui na página. Aí, a criança também consegue rodar ele. Mas, antes da gente fazer essa parte do bolsinho aqui, eu vou explicar como que a gente vai fazer
uma pastinha menorzinha pra gente encaixar aqui dentro, porque o dente, ele vem às vezes sujo de sangue, né? Aí pra não sujar essa parte do feltro, a gente vai fazer um outro bolsinho. Aí pra fazer esse outro bolsinho, a gente vai precisar de um plástico cristal, ele é um pouquinho mais duro esse, eu não lembro a espessura, depois eu coloco aqui na descrição. Ele tem 12 centímetros de altura e 5 de largura. Aí aqui a gente vai dobrar mais ou menos uns 5 centímetros. Vai vincar aqui, ó, pra ele ficar marcadinho certinho. E esse restante que sobrou, a gente dobra pra baixo também, ó. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um botãozinho aqui pra fechar ele e vou fechar essa lateral aqui, ó, costurando essa lateral. Aqui você pode costurar ou na máquina ou pode fazer um pontinho caseado também. Eu vou fazer na máquina, que eu acho mais prático. Então, aqui já tá na marcação. E aí, aqui eu vou colocar um botãozinho de pressão. Então, fiz a marcação aqui. E é só colocar esse botãozinho aqui e costurar aqui na lateral. Ó, aí o bolsinho fica assim. Ele é bem rapidinho de fazer. Aí, aqui, nessas duas pontas, eu dou uma arredondadinha, porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas, se quiser deixar quadradinho também, não tem problema. Então, aqui o nosso bolsinho menorzinho já está pronto. E agora a gente vai fazer esse bolsinho maior. Então, aqui eu só recortei a parte da frente, aí eu vou olhar contra a luz pra deixar bem alinhadinho tudo aqui. E vou passar uma costura aqui, ó, desse comecinho da asa, dou toda a volta aqui e paro desse outro lado. E eu também vou passar uma costura aqui, ó, aqui e aqui, pra essa asa ficar bem fixa. Prontinho, ó, aqui já tá tudo costuradinho, dei toda a volta. E aqui também. Aí ele fica assim. Aí aqui eu vou recortar com a escalope. Aí aqui eu recortei tudo. Aqui atrás eu passei ele reto, tá? Eu não fiz o desenho da coroinha. Aí ele fica assim. O bolsinho a gente coloca aqui dentro. E guarda aqui na página. Aí, quando cair o dentinho da criança, a gente guarda o dentinho aqui dentro, coloca ele dentro do bolsinho maior e deixa esse dentinho lindo de viver embaixo do travesseiro. Agora, a gente vai fazer a página do cofrinho. Por quê? Quando a criança colocar o dentinho aqui, embaixo do travesseiro, a fada do dente vem, pega o dentinho e coloca a moedinha, certo? Aí, a fada do dente vai colocar a moedinha aqui dentro, e aí a criança vai guardar a sua moedinha no cofrinho que tem no livro, que será este daqui. Aqui é bem simples, é só recortar, ó, certinho aqui no desenho, e a gente vai passar uma costura daqui, do comecinho da orelha, dando a volta em tudo, e deixar um espaço até essa moedinha aqui. Que é por aqui que a criança vai colocar o dinheirinho. Essa página, ela é bem simples. Prontinho, já costurei toda a volta, ó, pontinho zigue-zague. Essa página, ela é bem facinho, ó. Aí, aqui a gente deixa o espacinho para a criança ir guardando a moedinha. E essa página também já está pronta. Aí, esse daqui é um bônus que eu coloquei no livro, que é uma varinha. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a costurar de um dos lados aqui. Desço, faço todo o contorno da estrela e vou vindo até aqui. Aí, eu deixo esse pedaço aberto, encho, porque senão depois eu não vou conseguir encher as pontinhas da estrela. Encho toda essa parte e depois eu termino de costurar aqui. Como ela tem estampa dos dois lados, o que que você pode fazer? Olha contra a luz e deixa bem certinho o desenho em cima do outro, para você poder costurar certinho. Ou, se você preferir, usa só uma estampa e coloca um fundo liso, que aí não precisa ficar acertando a estampa. Mas eu vou fazer ela com o desenho dos dois lados. Então, eu vou costurar aqui,
começo a encher aqui, aí eu mostro pra vocês, depois eu termino de costurar. Ó, aqui eu costurei, comecei aqui, fui, passei em toda a estrela e subi até aqui. Então, aqui, ó, ela tá abertinha. Eu tenho esse enchedor de plumante aqui, ó, que é pra encher boneca. Mas se você não tiver, pode ser a parte de trás de um pincel, pode ser uma pinça dessas daqui, ó, ou pinça mesmo de sobrancelha tradicional, alguma coisa que você consiga levar a fibra aqui para as pontinhas, sem forçar muito para não correr o risco de estragar a costura, tá? Então, aqui eu pego um pouquinho de fibra, porque primeiro eu vou fazer as pontinhas da estrela, tá? Então, pego só um pouquinho, coloco aqui e vou empurrando aqui, ó. Primeiro para encher as pontinhas, ó. Então, vou fazer isso em todas as pontinhas. Ó, e depois que eu enchi todas as pontinhas, aí agora eu vou encher essa parte central. Ó, não precisa encher muito, tá? Só pra dar um volume. Agora, eu continuo costurando e deixo um espacinho só aqui na parte de cima. Que aí eu vou terminar de encher por aqui. Prontinho, ó, costuradinho. Eu só deixei essa abertura aqui em cima. Aí, agora eu vou terminar de encher ela aqui por cima. Ó, vê se tá tudo encaixadinho. E nessa parte aqui, não deixa muito a fibra saindo, porque aqui a gente ainda tem que costurar, tá? Deixa ela assim, ó. Aqui tem fibra, mas não tem tanta fibra assim. Agora, eu vou terminar de costurar essa pontinha e vou cortar com a tesoura escaló. Aqui está a nossa varinha já costurada. Eu não mostrei como que eu faço pra costurar essa parte, porque é igualzinho do Coelhinho Montessori, tá? Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui também, pra você ver como que eu faço essa parte da costura aqui e encho de fibra pra costurar na máquina, tá? Então, é o mesmo esquema, por isso que eu não quis fazer de novo, senão ia ficar muito repetitivo. Agora, a gente vai fazer essa última página, que é onde a gente vai colocar as datas que caíram os dentinhos. Então, aqui a gente vai precisar de um plástico cristal de 18 por 16, tá? Aí, aqui eu vou usar o plástico cristal, mas se você não quiser usar ele, pode ser uma telinha, um pedaço de tecido, qualquer coisa pra gente poder fazer um bolsinho aqui atrás. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó, na página. Aí, eu vou ver a distância que eu quero deixar aqui embaixo. E vou costurar essa parte toda aqui da lateral e a parte de baixo. Aqui, como ele é de plástico, pra não ficar furadinho depois, eu uso esses grampinhos de costura, tá? Mas se vocês não tiverem desse, pode ser assim, ó, de papel, pode ser assim também, ou até prendedorzinho de roupa, tá? Qualquer coisa só pra poder prender ele aqui no lugar, pra gente poder passar a costura. Então, vou começar desse lado, com retrocesso, desço, passo na parte de baixo e aqui na parte de cima. Se vocês não tiverem aquele pezinho calcador de teflon, próprio pra costurar o plástico, é só passar um pouquinho de creme aqui, ó, nessa parte do plástico, que fica facinho de costurar. Então, vou costurar aqui e já mostro pra vocês como que fica. Aqui a nossa página já está prontinha, ó. Eu costurei com o pontinho zigue-zague, mas pode costurar com o pontinho reto, não tem problema. Aqui, quando cair o dentinho da criança, é só tirar e anotar a data que ele caiu pra depois ficar aqui de recordação. Então, agora todas as páginas já estão prontas e agora a gente vai fazer a montagem do livro. Vai usar essas três partinhas estampadas, ele já vai no kit, tá? E também essa partezinha aqui que vai ser a lombada. Aqui tá escrito o nome, porque esse é um livro que é personalizado, tá? Mas aqui você pode escolher livro da Fada do Dente, ou se você quiser, pode personalizar com o nome da criança, que vai ser presenteada com o livro. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Nessas duas pontinhas, eu vou cortar com a tesoura escalope pra ficar bonitinho. E depois,
a gente já vai começar a montagem do livro. Quem já viu alguns outros livros meus, que eu tenho da Fazendinha e da minha casinha de boneca, é sempre a mesma montagem que eu faço, tá? Eu vou fazer aqui meio por cima, mas se você quiser ver com detalhe, eu vou deixar aqui no link da descrição o livro da minha Fazendinha, que lá eu mostro exatamente como que eu faço a montagem das páginas dos livros, tá? Eu vou recortar, então, essa parte aqui da lombada e já vou separar as páginas na ordem que eu quero que elas fiquem. Então, aqui eu já coloquei todos na ordem, ó. Então, esse daqui é a capa. Eu tirei todas as interações pra ficar mais fácil pra costurar, tá? Aí, depois aqui, eu coloquei o portal, a menininha da escovação. Na próxima página, a parte do dentinho. Vou tirar aqui também. Aí, depois o cofrinho. E, por último, a página do bolsinho. Então, aqui, eu vou mostrar rapidamente, tá? Mas, igual eu falei, no livro da Fazendinha, eu explico detalhadamente como eu faço essa parte. Mas ela é bem facinho, tá? Então, aqui eu vou passar cola nessa parte aqui da capa do livro. E não vou passar nessa parte aqui, ó. Em todas as páginas. Porque aqui a gente vai fazer a união utilizando esse pedacinho aqui do feltro. Então, eu vou passar cola em tudo, deixando esse ó. Aqui eu já colei todas as junções das páginas. Igual eu expliquei pra vocês, eu não mostrei aqui porque já tem no meu outro livro da Fazendinha. E é o mesmo processo, tá? Para o vídeo não ficar repetitivo. Então, agora a gente vai fazer essa parte que vai ser o fechamento aqui do nosso livro. Então, eu vou recortar, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, de feltro. E vou fazer uma costura aqui, ó, desse lado. Não, começa daqui, né? Da onde tá aberto. Passo uma colinha aqui. Aí, eu venho desse lado, passo aqui e costuro aqui, pra gente colocar um botãozinho aqui. Então, aqui a nossa abinha já tá pronta. Costurei desse lado, desci aqui e costurei do outro. Pra ficar esse acabamento bonitinho aqui. E esse daqui a gente vai esconder dentro da peça. Então, aqui agora eu vou colocar tudo dentro do livro pra eu ver a grossura que ele vai ficar. Então, aqui eu coloquei todas aquelas pecinhas que são separadas, coloquei aqui dentro pra ficar com o volume real que o livro vai ter. E as outras coisinhas eu coloquei aqui atrás no bolsinho. Então, agora, aqui, eu vou colocar um botãozinho de pressão nessa pontinha aqui, não muito na ponta, né? Um pouquinho aqui no meio, pra gente medir onde que vai ser o fechamento do nosso livro aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei uma parte do botãozinho. E agora, aqui na última página, eu vou achar o meio dela e vou fazer uma marcação. Então, tá aqui a nossa marcação, a página ela tem 20, eu marquei aqui com 10. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir e vou colocar essa partinha, ó, aqui tá onde vai fechar. Então, com essa parte aqui, não a parte do acabamento, com essa parte pra cima, eu vou encaixar ela aqui, ó. E aqui eu vou marcar 1 centímetro, que é o que eu vou colocar pra dentro da página. Ó, marquei 1 centímetro aqui, aí eu passo cola, não muito, porque a gente ainda vai costurar. E vou colocar ela aqui, ó, alinhando com esse meinho aqui que a gente encontrou. E aqui já tá coladinho. Aí, eu venho, passo um pouquinho de cola aqui do outro lado também. Aqui é só pra não sair do lugar na hora que a gente for costurar. Aí, eu venho e vou ver aqui a distância que eu quero que fique aqui o nosso fecho. Ó, eu não quero que fique escondido atrás dela, mas se vocês quiserem, pode deixar, tá? Aqui, ó, ficou muito grande. Então, eu venho, corto um pedaço aqui, ó.
Vou medir aqui de novo. E vou colar. Aí, aqui vocês vão vendo como que vocês acham que fica melhor, tá? Grudei de novo. Aí, eu ajeito tudo. E agora eu gostei, ó. Aí, eu forço aqui e vou colocar a outra parte do botãozinho aqui. Tenta não colocar muito na beiradinha, porque depois a gente ainda vai costurar, tá? Esse botão coloca por dentro. E aqui está o nosso fechamento do livro. Ó. Ele fica assim. Aí, agora a gente tira tudo aqui de novo e vai fazer a costura das páginas. Aí, aqui, como que eu vou fazer? Eu pego, seguro aqui assim, e vou costurar. Começar daqui de cima, dou toda a volta, até chegar aqui e dar um retrocesso. Aí, eu venho, essa outra página, joga tudo pra lá, pra não correr o risco de costurar junto. Faço a mesma coisa. E vou fazendo isso com todas as páginas, tá? Aonde ficou descoladinho assim, ó, passo uma colinha, gruda pra não ter erro na hora de costurar. Prontinho, ó, que já tá todo costuradinho. Já coloquei as partes também que são separadas. Ó, aí, essas marcas de caneta aqui, depois a gente apaga com calor, tá? Mas o livrinho já tá todo montadinho. Aí, agora vai faltar só a parte do acabamento aqui, ó, porque ele fica essa parte branca e aqui dentro fica a parte estampadinha, né? Então, aqui a gente vai passar uma cola quente, com cuidado, tá? Pra não manchar a peça. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola quente nessa beiradinha, vou grudar aqui, seguro pra ficar bem fixo. Aí, eu viro, passo bem nessa beiradinha aqui e vou grudar ela aqui. E aí, o nosso livrinho vai estar pronto, tá? Então, vou fazer a colagem aqui e venho mostrar como que ele fica lindo de viver. Aí, aqui eu já colei a lombadinha, passei a colinha quente, segurei e tá pronto o nosso livrinho. Aí, aqui tem o dedoche da Fada do Dente. Ele fica super bonitinho, ó. Aí, ele fica aqui na capa. Aí, aqui na outra página tem o portal, que ele sai. Tem a historinha da Fadinha do Dente. Tem o nosso outro dedoche, que é o sino, que ela explica aqui na historinha. Aí, aqui a criança já começa a aprender a dar o laço. Tem vários botõezinhos de pressão para ela fazer essa força de puxar e encaixar. Aqui, ó, tem a casa da Fada do Dente, para onde que ela leva todos os dentinhos. Aí, aqui encaixa. Aí, aqui tem a parte da escovação. Que aqui a criança já começa a aprender a passar o fio dental, a passar a escova de dente. Tem os lacinhos também, que ela pode mexer no lacinho. Aí, aqui tem o dentinho com o bolsinho para colocar o dente, ó, quando ele cair, coloca debaixo do travesseiro. E quando o dentinho não tiver para cair, ele fica aqui no livro, ou a criança pode brincar com ele também. Aí, aqui tem o nosso cofrinho. Aqui eu fiz ele todo personalizado. E aqui na última página tem o bolsinho e
esse papel pra gente ir escrevendo conforme for caindo o dentinho da criança. Então, esse é o nosso livro da Fada do Dente. Ah, também tem a nossa varinha pra criança brincar. Então, esse é o nosso livrinho da Fada do Dente. Eu fiz ele com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima. Um beijo!